Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Lorena, esse é o canal Aventura Literária e nesse vídeo vamos dar início ao projeto Lendo Machado de Assis. Então vamos começar com o primeiro livro, que é Ressurreição, que está tanto nesse box aqui como também nesse livrinho. Eu li tanto nesse como aqui. Bom, como eu estava falando com vocês, eu vou ler todos os livros de Machado e vou compartilhar com vocês as resenhas aqui. Vamos começar com esse, Ressurreição, que foi publicado em 1872. Machado, a gente conhece Machado como um dos maiores escritores do Brasil. Ele nasceu em 21 de junho de 1839 no Rio de Janeiro. Então, a vida dele foi marcada por várias situações e ele, principalmente, ele foi um cronista, um contista, um poeta, um crítico literário e ocupou a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras. Então, Machado ele é muito conhecido por suas obras, tanto na parte dos romances, como também nas poesias, várias, ele deixou a marca dele. Nesse primeiro momento, que vamos iniciar falando sobre o primeiro romance, que é a Ressurreição, esse livro eu me lembro que alguns comentários ainda na época da escola, e eu me propus estar estudando, estar lendo as obras de Machado aqui e trazendo para vocês no canal, comentando um pouco das minhas impressões, a forma como eu vejo esses romances, como também vamos ver aqui, vamos pontuar algumas situações, algo que seja importante a gente falar sobre essa obra. Então a gente começa falando sobre essa leitura. Essa leitura a gente pode considerar que não é nada fácil. A princípio, quando vocês, principalmente quem está estudando na época da escola, começa a entrar em contato com essa obra, com uma obra que foi escrita ainda em 1872, com um vocabulário ainda um pouco mais distante do que conhecemos agora. Mudanças ocorreram no idioma, então não tantas assim que não podemos entender, mas alguns vocabulários, algumas coisas possam a princípio parecer estranhos. Então não é uma leitura fácil. Mas à medida que vamos avançando nessa leitura, vamos acostumando com a forma como é escrita, a escrita de Machado, a gente vai mergulhando nesse universo, a gente vai conhecendo como eram os personagens. Então a gente vai ver que Machado, nesse primeiro livro, ele tem umas características do romântico, do romance, da fase romântica, mas ele se atém principalmente às análises psicológicas. A gente vai ver principalmente falando sobre as atitudes, o comportamento. A todo momento, o narrador, que ele é em terceira pessoa, a narração da história, e a gente vai sempre tentando entender como as características de cada personagem. É uma análise constante, falando sobre o personagem principal, que é Félix, e a gente vai conhecendo quais são as características, os defeitos. O próprio narrador vai dando essas características, vai evidenciando o quanto ele deve ou não, a forma como devemos ou não olhar aquele personagem. Então vamos começar por Félix, o personagem principal. Ele é caracterizado aqui como um homem de 36 anos que vive no bairro das Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Então esse ambiente que ele vive é ainda no século XIX no Rio, e a partir de uma herança que ele recebeu, ele se mantém. Ele é médico formado, as pessoas tratam ele como doutor, mesmo ele não desempenhando essa função. A gente vai ver na página 18 do livro, ele narra esse personagem como um vadio e desambicioso. Como também outras características vão sendo colocadas para ele. Por exemplo, ele faz um estilo de repouso ativo, ou seja, ele não desempenha a função, ele não trabalha, mas ao mesmo tempo ele não deixa de participar de diversas atividades intelectuais, comparecer a saraus. Tanto é que no início do livro, logo ele recebe uma visita de um amigo, Viana, que a princípio seria como se fosse não exatamente um amigo mais próximo, mas um conhecido, uma pessoa que de alguma forma existem críticas em relação a ele, em relação ao comportamento de Viana. Mas Viana traz uma carta de convite que seria para um sarau na casa do coronel.
E à medida que ele vai falando desse sarau, vai perguntando se ele teria interesse em participar, ele também deixa claro que a irmã dele, a irmã de Viana, Lívia, estaria presente. No caso, Lívia, ela é uma viúva que tem um filho, mas que estaria provavelmente interessada em conhecer Félix. A gente vai vendo vários momentos em que os personagens eles vão evidenciando, é como se Lívia ela termina levando os holofotes ficam sobre ela, tanto pelo irmão que fala sobre ela a todo momento ali naquela visita, e quando Félix resolve ir realmente ao sarau, quando chega lá, novamente a gente vai vendo logo no início a filha do coronel também falando sobre ela, Raquel falando sobre Lívia, todos ali na festa veem ela com uma forma assim, todas as luzes estão para Lívia, ela é como se fosse a rainha do baile. E Félix, que já conhecia ela, já tinham encontrado uma ou duas vezes, lembra dela, mas ela começa a causar uma certa impressão, bem melhor agora, e ele fica interessado. A gente vai ver uma conversa entre eles, e a partir desse sarau, eles começam a estar em contato, conversando. E esse amor, ele vai ampliando, vai aumentando, até que eles conseguem, até que eles se declaram um pelo outro, e começam um romance. Mas é dito aqui no livro que Félix ele não é dado a ter romances sérios, ele não quer se prender a ninguém. Então, geralmente os romances deles duram geralmente 6 meses e acaba. Ele mesmo acaba por nenhum motivo, ele simplesmente decide terminar, o que aconteceu também no início com Cecília, e que causou uma estranheza no amigo dele. Então, isso termina de alguma forma evidenciando que ele não se prende, ele não deseja esses compromissos. No entanto, com Lívia, ele decide casar com ela. E a gente vai ver que essa transformação dele vai sendo passo a passo, porque ele também é dado a ter ciúmes, de alguma forma, ele tem insegurança com esses relacionamentos, e com Lívia não é diferente, nesse caso. Mas ela consegue transformar ele, ela consegue fazer com que ele possa confiar no amor. E é quando a gente vai ver o título desse romance, que é Ressurreição. Nós entendemos essa palavra aqui como se fosse um renascimento. É um novo homem que chega justamente com esse novo amor, com essa nova possibilidade de viver algo novo, algo diferente, em que ele não estaria acostumado. E esse romance, ele se aprofunda até que ele faz o pedido de casamento, mas nesse meio tempo vai acontecer uma declaração de amor de Menezes, que é um amigo em comum dos dois, e vai se criar aqui uma espécie de triângulo amoroso entre Lívia, Menezes e Félix. E por causa disso, essas inseguranças de Félix terminam aumentando. E para piorar a situação, a gente vai ver no dia do casamento, antes de acontecer o casamento, ele recebe uma carta, em que essa carta declara justamente essa traição. É como se ela estivesse traindo ele com um provável amigo dele. E ele desmancha todo o compromisso, ela fica desiludida, ele também. Mas uma coisa que me chama a atenção quando lemos esse livro é que o autor ele decide para um desfecho que talvez não seguisse a lógica do próprio título. Eu discordo com o final, na verdade, por causa justamente disso. Se existiu um título que fala sobre essa ressurreição e que todos esses conflitos ele terminam de alguma forma se resolvendo até o desfecho, por que não seguir essa lógica, essa linha e realmente ter esse final que esperamos? Mas a gente vai ver que isso não acontece e que fica entendido que houve a resolução do conflito, mas justamente por causa dessa decisão que ele toma, isso vai mudar o destino dos dois. Então, assim, são situações que nos levam a refletir, nos levam a pensar como foi que esse romance se dá dessa forma e por que tem esse desfecho.
Mas aí eu deixo para que vocês possam ler e entender um pouco mais. Eu gostaria de também saber a opinião de vocês, o que acharam, se vocês já leram esse livro. Deixa aí, falem um pouquinho sobre ele. É uma leitura que não é fácil, como eu falei, mas que vale muito a pena. Eu gostei bastante da leitura. Eu vou continuar com o projeto, lendo os próximos romances do autor e compartilhando meus comentários aqui, falando dessas características. Mais à frente a gente vai ver que esse romance de alguma forma se interliga ao outro, não os personagens em si, mas algumas características que depois, mais à frente, eu vou fazer algumas comparações entre os romances e vendo se alguns deles têm pontos em comum ou não. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer em outros vídeos mais à frente, mas nesse daqui eu gostaria de deixar claro que realmente eu gostei, que é uma leitura que vale a pena para a gente poder conhecer a obra, conhecer mais sobre o autor, conhecer a forma como ele imaginava romance. E é interessante, se vocês leram José de Alencar e Machado, vocês vão ver que alguns pontos, algumas formas de se expressar, algumas formas de construir alguns tipos de diálogo, me lembra muito o romance também de José de Alencar, principalmente Senhora. Algumas situações, não a história em si, me entendam, mas a forma de conduzir esse romance, a forma de se expressar entre eles, isso me lembrou. E lembramos que José de Alencar era amigo de Machado, então vamos perceber que talvez existisse algum tipo de influência entre os amigos, né? E a gente possa imaginar que justamente por causa desse contato, dessa amizade, algo possa, de alguma forma, ter colaborado para uma evolução numa história, num pensamento, em alguma coisa, mas a gente consegue perceber. E eu gostaria que vocês dissessem também se vocês conseguiram perceber essa ligação. Foi por causa do estilo, foi por causa da forma como eles imaginavam. Isso aí eu gostaria de abrir para que a gente possa também comentar sobre essas situações. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu informo que o próximo livro que eu vou fazer a resenha de Machado vai ser A Mão e a Luva, que ele foi publicado em 1874, que é logo em seguida, né, 2 anos, esse Ressurreição foi de 1872. Então eu vou dar prosseguimento com a leitura. Em breve eu já estarei trazendo aqui, comentando, né, já fazendo esse paralelo entre as obras e trazendo algumas curiosidades. Eu também tenho intenção de fazer um outro vídeo falando sobre biografia de Machado, falar também sobre as obras para o cinema, para a televisão, quais foram as inspirações que outros autores tiveram baseado na obra de Machado de Assis. Bom, é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!